Olá, canal Conectados começando com você nesse sábado. É isso mesmo, obrigado pela sua companhia, tá? Às vezes eu faço confusão aqui com datas e dias, porque a gente nem sempre grava no dia, né? E não grava no dia, claro, né? Mas olha, obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito você, tá? Vamos refletir o evangelho de hoje, mas aproveito para dizer para você, curta aí o canal, mande a sua mensagem, curtir mesmo, dá um joinha aí, você que está assistindo, já começa dando a curtida para a gente começar bem, animado, né? Então vamos lá, Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus servidores: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos, é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender João e o mandara prender, acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou muito a Herodes. Por essa razão prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída pela mãe, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe trouxessem a cabeça de João Batista e mandou decapitá-lo no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pensei que tinha mais texto ali. Muito bem, olha, vamos continuar a reflexão. Lembra de ontem, né? Fizemos a reflexão do final do capítulo 13, falando da perseguição, do preconceito, enfim. Então, após essa narrativa, entra no capítulo 14 com uma trágica cena sobre a decapitação de João Batista, né? Nos coloca diante de uma grande questão, né? O abuso do poder, da autoridade, né? Agora, a pergunta é a seguinte: seria a ordem de Herodes, ou se não Herodíades, sua filha, ou também os comensais que estavam ali, que apoiaram a atitude despótica, cruel de Herodes? Porque, vejamos, existem muitos personagens ali envolvidos, né? Numa cena extremamente trágica. E aí a gente pode pensar no seguinte, né? Tudo aquilo que João Batista viveu, né? O último dos profetas, né? Aquele que anunciou Jesus, batizou nas águas do Jordão. Se a gente pegar Herodes e João Batista, e a gente ir um pouquinho mais para frente na história, Pilatos e Jesus, né, viveram quase que a mesma cena, né? E aí a gente vê que de um lado está o poder, a autoridade, ou melhor dizendo, o autoritarismo, e do outro lado a verdade, a justiça, se encontrando, né? Cenas que se repetem e evidencia o confronto, né, entre o poder e a verdade. Quer dizer, essa cena, isso de fato revela o mundo que nós vivemos, né? Como isso também ainda insiste ou acontece, né? Porque o poder, ele aliena a pessoa. Agora a verdade não, ela liberta. O poder aliena, a verdade liberta. O poder é extremamente desumanizador.
ele tira a liberdade da pessoa, mas não aniquila a sua alma. A pessoa que se sente assim, ela pode viver externamente presa, ou se não subjugada a um poder, mas por dentro, se ela crer realmente na sua liberdade, a sua alma, ela não se torna prisioneira, né? E aí eu trago uma frase de Santo Agostinho: se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que a pessoa ama. Sabe a frase de Santo Agostinho? Isso é verdade, né? E se quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder, né? Então, assim, as pessoas se revelam quando estão revestidas de um poder e de uma autoridade que muitas vezes é mascarada, né? Com o desejo sabe, de querer aproveitar daquela autoridade, ou daquela função, ou daquele lugar para se impor diante dos outros, para querer afagar o ego, né? Mostrar realmente a si mesmo, né, que ela tem capacidade simplesmente por isso. Agora, o que Jesus revela é exatamente o inverso disso, né? Ele veio demonstrar, ele veio nos ensinar o serviço, a humildade, colocar-se no lugar do outro, né? Agora, seguindo essa mesma linha do profetismo crítico de Jesus, ele desmascara totalmente aquela trama oculta que existia naquele poder, por isso que não aceitavam, por isso que não entendiam. E aí entra o que ele disse, né? Sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Então, dessa forma, ele faz, de fato, ali uma alusão à conduta que a sua compreensão, a seu juízo, é clara, né, que existe esse gosto, desejo do poder a partir, né, dos poderosos desse mundo, né, que utilizam isso para subjugar os pobres e inocentes. Agora, os discípulos também tiveram a dificuldade de compreender, né, que o seguimento de Jesus ele passa pela implicação pessoal, na solidariedade, como também nas minorias, nos menos favorecidos, nas favelas, né, que Jesus vivia, né, naqueles lugares distantes. Lógico que favela não é um termo que existia naquela época, mas aqui me referindo, sabe, aos extremos da nossa sociedade, né, porque Jesus ele denunciava o poder dominador, manipulador da sua época, e de certa forma ele sabia que toda aquela imposição de um governo, né, que deixava de lado as pessoas, gerava morte no seu tempo. Muitas pessoas, né, se sentiam assim, antes mortas na sua vida, né, ou seja, nos seus sonhos, nos seus projetos, né, o desejo de uma vida mais justa, mas também muitas pessoas morriam por causa disso, porque eles queriam um líder, de fato, extremamente manipulador como o deles. Por isso que Jesus se incomodava, né? Que pudesse dividir esse poder, né? Fazer uma troca de poderes, né? Isso no nosso tempo também acontece muito, né? Por isso custou a vida de Jesus, a vida daquele homem simples de Nazaré, que se doava a favor do povo, né? Por isso, ao colocar-se nessa atitude de serviço em relação ao mundo, à comunidade, os seguidores, espelha-se em seu Senhor, ou seja, em Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E demoraram muito para eles entenderem exatamente isso, né? Porque quem é esse homem? Como nós vimos ontem, né? Estar a serviço do outro na gratuidade, sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, né? Colocar o seu centro de atenção não em si mesmo, mas naquele que está ao lado, gerando unidade, gerando, sabe, uma comunidade feliz, uma comunidade que respeita as diferenças. Tudo isso foi o que Jesus fez para quê? Para que no grupo, né, na coletividade, todos se respeitassem e se entendessem e se vissem como irmãos.
Por isso estamos percebendo que está aqui, né, e cada vez mais presente na nossa sociedade, essa linguagem da imposição, do poder, da busca do prazer por si mesmo, né, e vivíamos assim há tempos atrás. Talvez hoje tenhamos muito mais capacidade para a gente entender o mundo de um outro lugar, né, porque é grave quando a gente vê o crescimento da agressividade, do preconceito, da intolerância, do fechamento, sabe, diante do outro que eu não entendo a partir dos meus conceitos, e aí ao mesmo tempo eu lhe imponho fardos só para humilhar, né, só para desprezar, ferir, palavras nascidas da rejeição, do ressentimento, do ódio, da vingança, sabe? E por outro lado, né, as conversações, né, ou seja, os encontros nas mídias sociais, hoje, né, extremamente saturados por causa do distanciamento, sabe, acabam semeando tanta discórdia, tanto ódio, tanta vingança, né, e as chamadas fake news, né, que semeiam suspeitas, né, nunca a verdade. A gente precisa realmente dar um basta nisso. E principalmente nós cristãos precisamos assumir uma postura diante disso e não ser portador de uma mentira, sendo que nós somos chamados por Cristo a ser portador da verdade, né? Por isso, na perspectiva bíblica, o justo, aquele que é verdadeiro, é aquele que perante Deus e os homens se ajusta, né? Se molda, se modela, ou permite-se moldar a imagem do Cristo. Que possamos pedir isso a Ele, né? Que tenhamos essa imagem de Deus muito presente dentro de nós, né? Para que o modo de agir, de viver do próprio Deus, né, seja de fato uma marca nossa registrada, que leve o amor, que leve o respeito, que leve a bondade para o mundo. Esse mundo que não anda segundo a conformidade com a vontade de Deus, né, que possamos ser esse caminho, esse sinal para todos, né, e que cada vez mais sejamos propagadores da verdade, propagadores da justiça, e que mais tenhamos a capacidade de revelar isso para o mundo, em quem nós acreditamos e quem é de fato Jesus. E que seja banido de fato, né, tudo aquilo que veio para dividir, tudo aquilo que veio para, sabe, criar confusão. Possamos unir, né? É aquele ambiente todo ali que João Batista viveu e que Jesus viveu também. Possamos no nosso mundo romper com isso e abrir-nos mais, cada vez mais, ao afeto e ao amor. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoa, te espero aqui amanhã, domingo, tá bom? Tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.